O espanhol e o italiano são línguas românicas que compartilham uma origem comum no latim vulgar e se desenvolveram ao longo dos séculos em diferentes áreas geográficas da Europa. Ambas línguas compartilham muitas semelhanças léxicas e estruturais, mas também apresentam diferenças notáveis nos campos fonético, fonológico, morfológico, sintático e léxico-semântico. Neste vídeo, vamos analisar algumas dessas semelhanças e diferenças para determinar o quanto elas são compreensíveis entre si. Essas duas línguas tanto o espanhol quanto o italiano descendem do latim vulgar, difundido pelo Império Romano e que deu origem às diferentes variedades românicas da Europa medieval. Com a queda do Império Romano, o latim deixou de ser uma língua unificada, e no caso específico da Península Ibérica, ele evoluiu de maneira particular devido à influência dos povos visigodos e à posterior presença árabe no território. Enquanto isso, na Península Itálica, o latim vulgar se fragmentou em vários dialetos locais, formando a base do italiano moderno. A variedade toscana, mais precisamente a florentina, foi a que acabou exercendo maior influência, em grande parte graças a escritores como Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, que com suas obras elevaram o dialeto toscano a uma posição de prestígio. Espanhol e italiano são realmente tão parecidos? A seguir, vamos detalhar algumas características dessas duas línguas. Vamos analisar o nível fonético-fonológico. Tanto em posição átona quanto tônica, ambas as línguas apresentam as mesmas 5 vogais: A, E, I, O e U. No entanto, em posição tônica, o sistema vocálico italiano se estende para 7 vogais, já que faz diferença entre UI aberto e UI fechado, Questo e O aberto, cuore. e o fechado. Oltre, Essas vogais abertas do italiano não existem em espanhol. Ambos os idiomas não possuem fonemas vocálicos nasais, como acontece em outras línguas românicas, como o francês e o português. No que diz respeito às consoantes, o número de fonemas consonantais no italiano é bem maior do que no espanhol. Por um lado, o espanhol possui 2 fonemas que não existem no italiano: o J como em e o Z, ou o C ou Si, que são usados em grande parte da Península Ibérica como em Coração. O. Cerimônia. Já o italiano tem 6 fonemas sem equivalente em espanhol. O som do diem, Gênero. embora exista em espanhol que pode ter um som mais suave, em palavras como Yugo. o som de SC como em Piscina. o som de V, conhecido como fricativa lábio-dental sonora, como em Verde. o som fricativo alveolar sonoro do S, em Rosa. o som do TS em Forza, e o som do ZDZ em... Zíngaro. Isso sem contar com o som de 13 consoantes duplas que o italiano tem, mas que faltam no espanhol. A combinação Q do espanhol produz o mesmo som da combinação Sheak em italiano. Querubim. Querubino. Química. Química. O som que a letra I produz em espanhol corresponde à combinação GN em italiano. Montanha. Montanha. Apesar de que algumas palavras podem ter grande semelhança, a sílaba tônica pode mudar, por exemplo, Democracia. Democrasia. Nostalgia. Nostalgia. Ônibus. Ônibus. Fabrico. Fabrico. em espanhol as grafias B e V, como em Barco. e Verde. correspondem a um único fonema B, enquanto em italiano são 2 fonemas diferentes, B e V.
sábado, E- verde, O R inicial nas palavras é suave em italiano e forte em espanhol. Roma, Ruma, A pronúncia de gli em italiano corresponde ao LH em espanhol nas palavras polo, e, família, embora isso dependa do sotaque do espanhol, porque nem em todos se pronuncia assim. O U, que vem depois do que, é muda em espanhol, enquanto em italiano é pronunciada. queso, quillo, O U após G, antes de I e E, não é pronunciado em espanhol, mas é em italiano como em guerra, guerra, guia, guida, mas se em espanhol o U tiver o trema, aí sim é pronunciado. agüero, pinguim, E para conseguir a pronúncia do espanhol, é preciso combinar o G com o H. Em italiano, guepardo, ghiaccio, as sílabas C e Si do espanhol são pronunciadas como Che e Chi em italiano. cedro, cedro, se, se, No nível morfossintático, primeiro vamos falar do plural em espanhol. O plural regular é formado adicionando S ou S, dependendo do caso. Em italiano, é formado mudando a terminação, geralmente masculina, para I, e a terminação, geralmente feminina, para E. mão, os mãos, coisa, coisas, mão, mãos, coisa, coisas, No entanto, em italiano, as palavras oxítonas acentuadas têm a mesma forma no plural e no singular. a cidade, as cidades, E em espanhol, palavras terminadas em consoante formam seu plural adicionando S. altar, altares, cidade, cidades, relógio, relógios, Quanto ao artigo definido, ambos os idiomas têm distinção de gênero e número. ou, a tasca siwasili, O italiano contrai o artigo. Se a palavra seguinte começar com vogal, el amigo, el aquila, e o plural masculino muda para G se a palavra começar com vogal. i libri, gli amici, No espanhol existe o artigo neutro, o que não existe no italiano, usado para expressar ideias ou abstrações. faça o de sempre. É o contrário. Ambos idiomas têm correspondência morfológica de adjetivos e substantivos em gênero e número, no entanto, em alguns casos a correspondência de gênero é oposta. Substantivos masculinos em espanhol tornam-se femininos em italiano. A análise, a análise, o mapa, o vale, o vale, Substantivos femininos em espanhol e masculinos em italiano. o sangue, a flor, o leite, o sal, O artigo indefinido é exatamente igual em ambos os idiomas. uma, No entanto, a versão plural em italiano é formada com o partitivo, que é usado para indicar uma parte indeterminada de uma quantidade, mas o partitivo não existe em espanhol. come pão, Como pão. sair com alguns amigos, Sair com alguns amigos. Sobre os demonstrativos em espanhol, existem demonstrativos de proximidade para o falante este, esta e de proximidade para o receptor. esse, essa, Além do demonstrativo de distância, aquele e aquela, enquanto o italiano só leva em conta a proximidade, Este e esta.
E distância, aquele, aquela. somado ao fato de que o espanhol tem demonstrativos diferenciáveis para o caso neutro, Isso, aquilo. em italiano, o possessivo é precedido pelo artigo, em espanhol não. Meu livro. O meu livro. Minhas amigas. Minhas amigas. As comparações em espanhol são feitas com a conjunção que, enquanto em italiano são feitas com a preposição. Ti. Mário é mais simpático que João. Mário é mais simpático que Giovanni. Por outro lado, os advérbios de quantidade, Muito e muito. em espanhol tem uma única correspondência em italiano, molto, o que leva os italianos a confundirem seu uso em espanhol. É muito inteligente. É muito inteligente. Está muito calor. Está muito quente. As únicas contrações de preposição com artigo que existem em espanhol são ao e del, enquanto em italiano as preposições a, di, da, in e su se contraem ao preceder um artigo definido. O italiano apresenta a preposição da, que não tem correspondência exata em espanhol. Máquina de costura. Máquina da cucire. Livro para consultar. Livro para consultar. De janeiro a março. De janeiro a março. O italiano possui a forma locativa chi, que não existe em espanhol e que é usada para denotar um lugar. Gostaria de ir a Bogotá. Se eu puder, vou neste fim de semana. Gostaria de ir a Bogotá. Se eu puder, vou lá neste fim de semana. O espanhol também não tem equivalente à partícula ne usada como partitivo ou genitivo. Comprei 3 pães e comi um. Comprei 3 pães e comi um deles. Amanhã poderíamos viajar. O que você acha? Amanhã poderíamos fazer uma viagem. O que você acha? Ambos idiomas apresentam quase as mesmas formas pronominais. No entanto, em espanhol ocorre uma reduplicação pronominal que não existe em italiano. Eu não gosto de vinho. Eu não gosto de vinho. Enquanto em espanhol se usa o reflexivo mais pronome, em italiano é pronome mais reflexivo. Meu celular descarregou. Meu celular descarregou. Agora falaremos dos verbos. Tanto no italiano quanto no espanhol, eles têm quase a mesma correspondência nos tempos verbais. No entanto, seus usos podem variar consideravelmente. Ambos os idiomas têm 3 grupos de conjugação de verbos regulares: os terminados em ar ou ari, em er ou ere, em ir ou ire, como amar. Amar. Amare. Temer. Temer. Dormir, dormir. Em verbos como Decidir. Decidere. Esperar, esperarei, deseja. desejar e os que expressam dúvida ou temor, o italiano adiciona a preposição de Decidi esperar aqui. Decidi esperar aqui. Tenho medo de não ter te entendido. Tenho medo de não ter te entendido. A formação dos tempos verbais compostos em italiano é feita com o verbo auxiliar essere para verbos reflexivos, verbos que implicam movimento ou transformação, e alguns verbos intransitivos. O auxiliar avere é usado para verbos transitivos e alguns verbos intransitivos. Vale ressaltar que, se for usado o verbo essere, ele deve concordar em gênero e número com o sujeito. Na frase em espanhol só se usa o verbo auxiliar haver. Eu acordei às 3, mi sono svegliata alle 3. Saímos para conhecer a cidade. Siamo usciti per conoscere la città. Comprei um carro novo. Ho comprato una nuova máquina. A construção il indica futuro em espanhol, enquanto em italiano se usa o futuro simples. Amanhã comprarei uma passagem de avião. Domani comprerò il biglietto aéreo. Existe em espanhol distinção entre ser e estar nas frases?
Estou contente. Sono contento. Sou argentino. Sono argentino. Onde ser é usado para condições invariáveis no tempo e estar quando se estabelece uma condição temporária, entre outros casos. Para indicar os complementos de lugar, o espanhol emprega a preposição a quando se indica direção e em quando se indica situação. Já no italiano, a preposição depende do lugar. Vou para a Itália, vado in Itália. Vou para Roma, vado a Roma. Vou para a igreja, vado in chiesa. Em espanhol, para e por correspondem à preposição italiana per. Para, em geral, está relacionada à finalidade, enquanto por, em geral, está relacionada com a ideia de trânsito, ou como complemento na voz passiva, entre outros. Este presente é para você. Questo regalo é per te. Eu faço isso pela paz do meu país. Lo faccio per la pace del mio paese. No campo lexical, cuidado com os falsos cognatos ou aquelas palavras que são iguais ou semelhantes entre os dois idiomas, mas têm um significado completamente diferente. Burro, burro, caldo, caldo, carta, carta, cintura, cintura, guardar, guardar. Finalmente, é importante destacar que podem haver frases que são extraordinariamente semelhantes em ambos os idiomas, com o mesmo significado. Vivo com um gato curioso e impaciente em um apartamento modesto, com uma varanda verde e uma vista fantástica. Moro com um gato curioso e impaciente em um apartamento simples, com varanda verde e vista incrível. Assim como há frases que podem ser bem diferentes. A partir de hoje só resta obedecer ao prefeito. A partir de hoje, só nos resta obedecer ao prefeito. E para você, quão fácil é entender o italiano? E se você é italiano, quão fácil é entender o espanhol? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve.